abençoando os meus preciosos irmãos, irmãs, que está tudo nesse universo, aonde essa programação chegar, que Deus chega com ela, e Deus não fica só no seu ouvido, mas desce no teu coração, porque o irmão Branham disse que o nosso coração é o verdadeiro trono de Deus. É o verdadeiro trono de Deus. Ele tem que sentar no nosso coração para governar a nossa vida. Nossa vida é o território onde esse rei governa. Tem pastor que fala que Deus só quer o coração. Claro que só quer o coração. Para ele sentar e governar o corpo. Porque se não fosse assim, o apóstolo Paulo não ia dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, irmão, muitas vezes nós falamos assim, que nem está escrito lá em Samuel, Deus conversando com Samuel, quando Samuel mandou o rei Saul matar todos os amalequitas. E a pergunta foi feita, por que matar os amalequitas? Eles estão quietos lá na sua terra. Estão quietos hoje. Hoje eles estão quietos. Mas há 400 anos atrás, quando Israel saía do Egito e vinha para Canaã, eles encararam Israel. Eles não deixaram Israel passar. Pelo contrário, fizeram guerra com Israel. Ainda que Moisés pediu licença, dizendo se gastasse alguma coisa, se os animais comissem alguma coisa, ele pagava. Moisés falou assim, se acontecer de ter algum estrago, nós pagaremos, mas deixa nós passar. Eles não deixaram. Não deixaram nós passar, pelo contrário, fizeram guerra contra Israel. Por isso, mata-o todos. Mas faz 400 anos, Senhor. Mas para Deus faz 4 minutos. 400 anos para Deus faz o quê? Para Deus, um ano para Deus é um dia. Um ano para Deus um dia, 400 anos é o quê? 400 dias. Então para Deus não era nada, é a mesma coisa da morte de Cristo. Nós falamos, Jesus morreu faz 2000 anos. Agora o irmão Branham fala, faz 2 dias. Faz 2 dias que Jesus morreu, porque 1000 anos para Deus é um dia. Então, na contagem de Deus, faz 2 dias que Jesus morreu. Faz 2 dias. Aí ele fala assim, baseado em Atos dos Apóstolos, onde diz, nos últimos dias, Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Os velhos terão um sonho, o jovem terá visão, coisa assim. O velho terá visão. Sei que o jovem e os velhos iam ter visão ou sonho. No último dia, aí o irmão Branham fala que são os 2000 anos. Os últimos dias são os 2000 anos. Os 2000 anos. Agora, eu gostaria, irmão, de falar para o irmão uma parte muito importante da Bíblia. Tudo é importante, é lógico, mas tem coisa que é para aquela hora, né? Tem coisa que é para outra hora. E na mensagem, uma das mensagens do irmão Branham, ele fala assim, o irmão Branham fala que quando aqueles dois andou ali no caminho de Maús, que ele estava voltando para a sua aldeia, que era Emaús, porque ele estava com decepções por causa de Jesus, que Jesus morreu e foi sepultado, e disse que nos 3 dias ia ser ressuscitado, e umas mulheres dizem que ele ressuscitou, e os dois estavam nessa tristeza. Estava triste porque Jesus perguntou, por que vocês estão tristes? Aí Jesus se aproximou dos dois de manhã. E quando chegou ao entardecer, ao anoitecer, o irmão Branham disse anoitecer, que Jesus fez missão de passar para a frente, e os dois
E os dois insistiu com Jesus. Fica, Senhor. Já se faz tarde. Fica. O irmão Branham disse que aquele terceiro homem, que era Jesus, tinha uma palavra tão boa da Escritura, tinha um conhecimento tão profundo da Escritura, que agradou tanto os dois, que os dois falaram, fica conosco, Senhor. Não queria se apartar de Jesus. O irmão Branham disse que eles saíram cedo, andaram com Jesus, baseado em umas 6 horas, parece, 6 horas. O irmão Branham fala que aqueles dois, os dois, apontam para os 2000 anos. Os dois apontam para os 2000 anos. Eu não sei se é a mensagem o sinal do tempo, ou não temos aqui cidade permanente. Não temos aqui cidade permanente. Chama a mensagem. Não temos aqui, ela é essa daqui, ó. Ela é, não temos aqui cidade permanente. Ele fala com os dois, aponta para os 2000 anos. Ele diz que Jesus falou com ele na caminhada inteira, que chamou ele de tardos. Vocês são tardos de coração para entender. A palavra tardo, quer dizer, vocês demora muito. Você demora muito para entender. E aí o irmão Branham diz assim, toda a pregação que Jesus fez para os dois não resolveu nada. Não resolveu nada. Aí o irmão Branham aponta para o mundo, que 2000 anos que Jesus está no mundo, pregando, não resolveu nada. É os dois no caminho de Emaús, não está entendendo nada. E é Jesus conversando com o mundo. O Espírito Santo foi derramado, veio no lugar de Jesus e trocou a trombeta do jubileu, em Atos 2, e vem então tratando com o povo sobre a ressurreição, que Jesus já ressuscitou. Que Jesus... Não, ele não resolveu nada. O irmão Branham diz, quando chegou ao entardecer, ao anoitecer, que eles falaram, fica conosco, Senhor. E o irmão Branham disse que ele, bem dizer, obrigaram Jesus a ficar. Que Jesus fez missão de ir para a frente. Porque Jesus tem um trabalho para fazer e ir para frente, que é os 144 mil. Não termina com nós. Ele ainda tem aí na frente os 144 mil, que é Moisés e Elias que vai convertê-lo, e vai pregar a mesma mensagem que o irmão Branham pregou por 144 mil. A mesma mensagem do irmão Branham. A mensagem do irmão Branham não termina no arrebatamento. A mensagem do irmão Branham, ela vai lá para Israel. É que nem no caso de Ruth, ela teve o nenê e entregou para Noemi. O nenê não ficou com Ruth, passou para Noemi. E Noemi é os 144 mil. E o nenê, Obed, aponta para Jesus. Quem deu a luz foi Ruth. E quem cuidou, no braço de quem que ela deu? Noemi. Apontando que nós vamos dar luz a Jesus e passaremos para Israel. A mesma mensagem, o mesmo Jesus. O mesmo Jesus. Até ele vai mostrar o sinal na mão e vamos perguntar que feridas são essas. Ele vai falar, foi feita na casa dos meus amigos, que era Israel. E eles chorarão muito. Né? Então os dois no caminho de Emaús, mandou Jesus ficar com eles. Jesus ficou. E quando ele partiu o pão, eles reconheceram. Você vê que durante o dia inteiro conversando com eles sobre a Bíblia, não reconheceram Jesus. Foram reconhecer no partir o pão. Aí o irmão Branham disse, faz 2000 anos que Jesus está conversando com o povo. Está andando com o povo. 2000 anos, na forma de Espírito Santo. E não tem resolvido nada. Nada. Se ele estava confuso ficou. Nada.
Aí, ainda eles perguntaram para Jesus, quem é você que não sabe do que tem acontecido? Seu olho estava tão fechado, estava com o olho tão fechado, que eles não podiam ver Jesus do lado de lá do Calvário. Eles não conseguiam. E quando Jesus partiu o pão, que partiu o pão, é quando eles entraram para dentro ali da casa dos dois no caminho de Emaús. O irmão Branham disse que era um aposentos, que eles entraram junto com os dois no caminho de Emaús, que eles iam ficar ali, ou talvez um restaurante, uma coisa assim. E já era anoitecer. Aí ele abriu o pão, partiu o pão. Eles reconheceram Jesus, porque antes de Jesus morrer, Jesus que partiu o pão. E conforme ele partiu o pão, só ele partiu o pão daquele jeito. Não tinha imitação. Só ele que fazia daquele jeito com o pão. E quando ele viu ele fazer daquele jeito com o pão, você é ele. É ele porque ninguém parte o pão desse jeito, só ele que parte. Então ele teve que mostrar para os dois no caminho de Emaús o que ele tinha feito antes de ser crucificado. Ele mostrou, depois de ser ressuscitado, ele volta a fazer a mesma obra que ele fez antes de ser crucificado. Partiu o pão. Aí ele falou assim, é ele. Quem é que parte o pão assim? Porque quem partia o pão era o pai de família. Era o pai de família que partia o pão. Inclusive, naquele tempo, era o pai de família que sentava na cabeceira da mesa. Nenhum filho sentava na cabeceira da mesa, era só o pai. Eles tinham essas tradições, né? Era o pai primeiro tirar comida, se era um frango que estava na mesa, a melhor parte era separada para o pai. Era tudo assim, o pai tomava o maior destaque na mesa e na casa, naquela época lá atrás. E Jesus ali se comportou como chefe de família. Ele pegou o pão, ele partiu, e quando ele partiu, eles falaram assim, é ele, porque ninguém faz, só ele que nós vimos fazer isso. Essa aí é a maneira que ele fazia antes de ser crucificado. Eles creram em Jesus, porque Jesus estava repetindo a obra dele. Era uma repetição da sua obra, fazendo a mesma coisa que ele fez antes de ser crucificado. Aí que eles reconheceram. E esse partir do pão é a mensagem do irmão Branham, pregada em 63, que foi o 7 selos. Que foi o 7 selos, que foi o partir do pão. Porque a palavra de Deus, ela é o pão. Ela é o maná. Então, na hora que Jesus partiu o pão, que ele abriu os 7 selos, que ele partiu os 7 selos, aí que o mundo reconheceu quem é Jesus, que Jesus não é a terceira pessoa, que Jesus é a primeira e é o último, Jesus é o princípio, Jesus é o meio e Jesus é o fim. Todo esse conhecimento de Jesus ser Deus, que Deus não é 3 pessoas, mas é 3 ofícios de uma pessoa, todo esse ensinamento, que você pode ter Jesus em você e você está perdido, porque Jesus que tem que ter você, não é você que tem que ter Jesus. Não é Jesus entrar no você, é você que tem que entrar em Jesus para ser arrebatado. Então nós temos tido todos esses ensinamentos, Deus seja convosco. Isso daí vem lá da Igreja Católica. Deus seja convosco. Deus seja convosco. Amém, Deus seja convosco. Mas nós em Jesus. Não é Deus esteja convosco, nós temos Jesus. Não é Jesus entrar em nós.
é nós entrar em Jesus. Você quer Bíblia? Muito bem. Lê então 1 Coríntios 12. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo coloca nós no corpo, para nós se tornar membro do corpo de Jesus. Nós é membro do corpo de Jesus. Um é dedo, outro é unha, outro é orelha, o profeta é a boca, o pescoço é o Espírito Santo, que vira a cabeça, que Deus só olhava para Israel, mas depois que veio o Espírito Santo, ele passou a olhar para o gentil, porque o pescoço virou. O pescoço que vira a cabeça. Agora ele vai voltar a olhar para Israel, porque o pescoço vai levar ele, mostrar Israel para ele, que tem 144 mil lá, que não termina no arrebatamento da noiva. Tem 144 mil, tem a terra para ser purificada e tem a virginésia para ser purificada. Tem a virginésia para ser purificada. A virginésia não está no sangue, porque se ela está no sangue, não precisa. Ela não pode ir na tribulação. Não tem como ir na tribulação no sangue de Cristo. Porque nem o sangue de Cristo estará mais aqui. Nem o Espírito Santo estará mais aqui. Com o gentil, né? Com o gentil. Mas lá com Israel ele passa para lá. Ele passou de lá para cá, agora ele passa daqui para lá. Então ele veio aqui para ficar 2000 anos, que é o causa dos dois no caminho de Emaús. Depois abriu o pão, que é a mensagem. Aí, quando o pão foi aberto, eles reconheceram. Então, a mensagem do irmão Branham trouxe para nós o reconhecer quem é Jesus. Que Jesus não é a segunda pessoa, que ele é o princípio, que ele é o fim, como está escrito em Apocalipse. Que o Pai de Jesus é o próprio Espírito Santo que morava nele. Eu e o Pai somos um. Aquele que me enviou está comigo, lá no Evangelho de São João, creio que é o capítulo 10, verso 30. Aquele que me enviou está comigo. Então, Jesus era Deus feito homem. E como homem, ele falava. E tinha lugar que ele não falava como homem, ele falava como Deus, porque ele era essas duas coisas. Se ele era Deus e era homem, tinha lugar que ele usava o linguajar do homem. E tinha lugar que ele usava o linguajar de Deus. Quando ele recebeu a notícia que Lázaro estava doente, ele falou assim, que Lázaro estava doente, eu disse, Lázaro está doente, mas nós vamos mandar ainda um pouco mais. Depois ele falou assim, agora nós temos que voltar, porque Lázaro morreu. O linguajar, porque Lázaro está dormindo. Aí eu disse para ele, você está dormindo? Por que se preocupar? Aí Jesus teve que descer no linguajar do homem. Ele morreu. Porque é dois linguajar. No linguajar de Deus, nós não morremos, nós dormimos. No linguajar do homem, nós morremos. A palavra morrer está no linguajar do homem. Porque no linguajar de Deus é dormir. Então Jesus falava nos dois linguajares. Ele chorava como homem, ele dormia como homem, que não encontra ele chorando, não encontra, 2 vezes não encontra ele chorando, no Monte da Oliveira e no túmulo de Lázaro, está chorando. Nós vemos, encontra ele dormindo no barco, tudo ali é trabalho do homem. Aí ele fala assim, eu vou para o Pai, que é maior do que eu. Ora, o Espírito Santo é maior do que o corpo. O corpo não é maior do que o Espírito é maior do que o corpo. Se eu não for, ele não vem. Quem é que veio? Foi o Espírito Santo. Quem é que veio no ato 2? Foi o Espírito Santo. Se eu não for, ele não vem. Então, quem é que trouxe para nós essa abertura? O William Branham. E quando que ele trouxe? No entardecer. No entardecer, que nem com os dois no caminho de Emaús. Agora eu faço uma pergunta. Quando os dois foi revelado que aquele homem era Jesus, o que os dois fez? Foram dormir? Não. Não. Foram abraçar Jesus, beijar Jesus? Também não. Os dois levantou
e voltaram para Jerusalém. Sem descansar, sem nada. Ele estava cansado, andou o dia inteiro. E eles voltaram para Jerusalém. Se eles demoraram 6 horas para chegar ali em Emaús, eu creio que numa hora eles chegaram de volta lá para Jerusalém. Chegou lá e falou assim, é verdade o que essa mulher falou. Nós andemos com ele o dia inteiro. E ele partiu o pão. E do jeito que ele partiu o pão, nós reconhecemos ele, porque só ele parte o pão daquela maneira. Só ele levanta o pão para cima, dá graça, e ele parte o pão de uma maneira que ninguém parte igual. Então é ele. É ele. E também quando ele encontrou com os discípulos que estavam pescando, é interessante, né, irmão? Depois que Jesus morre no Calvário, todos eles voltaram na velha profissão. Todos eles voltaram na velha profissão. Voltaram a pescar de novo. Quando Jesus chamou ele lavaram a rede e guardou o barco. Se não desse certo, eles voltavam a pescar. Você está entendendo? Agora, quando Elias chamou Eliseu, Eliseu matou o boi e queimou o arado. Porque Eliseu não sabia que não ia voltar mais a arar a terra. Que dali para frente era ele com Deus. E os discípulos não viram assim. O discípulo não fez o que Eliseu fez. O discípulo não queimou o barco, nem vendeu o barco, nem queimou a rede. Eles guardaram. Porque se não desse certo, eles voltavam à sua velha profissão. E eles voltaram a pescar. Regressaram novamente no serviço que eles faziam antes de Jesus ser crucificado. Eles voltaram. E Jesus foi buscá-lo, porque não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem. Aí Jesus foi lá na beira-mar buscar ele, pela segunda vez, hein? Pela segunda vez. Que a primeira vez ele chamou ele e entraram no ministério, agora chamaram ele para ele ir para o cenáculo e ficar lá reunido até o Espírito Santo descer. Então, mas o discípulo não ia conhecer ele quando ele chegar no beira-mar. O que ele fez? Ele perguntou, tem algum peixe aí? Temos. Aí ele assou o peixe e ele comeu o peixe da maneira que ele assava quando ele não tinha sido crucificado. Aí reconheceram que era ele, porque só ele assava peixe daquela maneira. Só ele fazia. O serviço que Jesus fazia, ninguém fazia igual. Por isso que ele era reconhecido por causa da repetição da obra na vida dele. O irmão Branham fala isso para ajudar nós a crer que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. De acordo com Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus mostrou para os dois no caminho de Emaús que ele era o mesmo, que ele não abriu mão da maneira dele partir o pão. Depois de ressuscitado, ele continuou fazendo a mesma maneira de partir o pão, ele partiu. A mesma maneira de assar peixe, ele assou. A mesma maneira. Por isso, é o Senhor. E Pedro até jogou na água porque estava nu. O nu, Pedro estava normalmente de bermuda, ou Pedro estava normalmente de nu, quer dizer, sem roupa, não é sem roupa nenhuma no corpo. Porque o homem só de short, o homem só de bermuda está nu, está com a perna de fora, peito de fora, barriga de fora, está tudo nu. É a nudez. Então Pedro mergulhou na água porque disse, eu estou nu. E ele mergulhou na água, porque ele não queria abraçar, encarar Jesus com aquela maneira que ele estava pescando. Pescando, hein? Ele estava pescando. E normalmente ele só estava de short ou de bermuda. Normalmente ele estava assim. E ele mergulhou na água e falou, eu estou nu. E ele falou, eu não vou me apresentar para Jesus nu. Agora a pessoa quer ir para o céu sem pôr roupa. Não como? Se Pedro não quis sair da água enquanto não colocasse roupa, então roupa não tem nada a ver.
Então, por que os irmãos do paraíso andam tudo com as vestes até o pé, descalço, com o cabelo longo até a cintura? O irmão Branham viu assim lá. E o irmão Branham diz que ele viu nós em teofania, nossa teofania. E o irmão Branham fala mais, que quando nós nascemos de novo, a alma nova que nós recebemos, nascer de novo, recebeu a nova alma. Porque a natural morre. Aí nasce uma nova alma. Nasce um novo espírito, porque o velho morre. Nasce um novo espírito, a nova alma. O irmão Branham diz que essa nova alma, que esse novo espírito que nós recebemos, ela traz com ela a cultura da onde ela veio. Por isso que o homem passa a viver, aí o irmão Branham vem e fala, você passa a viver aqui na Terra como representante de Deus. Você é um embaixador de Deus. E todo embaixador de um país, o país equipa ele. Quando ele vai ser embaixador em outro país, ele vai equipado do país que enviou ele. E aquela alma que é enviada, aquele espírito que é enviado para você no novo nascimento, ele traz com ele não vem sozinho, ele traz a cultura do céu. Então você vai viver numa atmosfera do céu, que você não vivia antes, porque você era ainda antiga criatura. Agora que você é uma nova criatura, as coisas antigas passaram. A velha moda passaram, o velho costume passou, o hábito de fumar passou, o ato de beber cerveja, o costume de beber cerveja passou, porque quem está em você veio do lugar que não tem isso. Veio do lugar que não tem isso. Então não tem jeito da sua alma, seu espírito, levar o seu vício, se ele vier do lugar que não tem isso. E ele trouxe lá do céu, a cultura do céu, e plantou ela em você. Aí, como tem aquele hino, o lar, como diz aquele hino, o lar de quem crê é um pedaço do céu. É um pedaço do céu. É um pedaço do céu na sua vida. É uma agulha de Jesus na sua vida. É uma língua da coluna de fogo na sua vida. Porque para nós é tudo dado por medida. Porque esse corpo não suporta a plenitude de Deus. O corpo de Jesus aguentava. Porque o corpo de Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Ou criado pelo Espírito Santo. Foi criado pelo Espírito Santo. Já foi criado para aguentar a plenitude do Espírito Santo nele. Agora, tudo que estava em Deus, derramou em Cristo. Tudo que estava em Cristo, ele derrama na esposa. Mas essa esposa tem que ter um novo nascimento. Senão ela não suporta a pressão de Deus na vida da pessoa. É muito forte isso, irmão Branham. Esse corpo aqui é o velho odre. O vinho novo rebenta ele. Ele é o velho vestido. Esse corpo nosso é o velho vestido. Que pano novo forma maior a rotura. Por isso que Deus dá o Espírito Santo em pequena porção para nós. Ele dá tudo para nós sob limite. Até a provação que Deus dá para nós, ele dá a provação conforme a nossa fé. Como disse os antigos, Deus dá o frio, Deus dá o cobertor conforme o frio. O cobertor é dado conforme o frio. Se está fazendo um pouco frio, um cobertor mais ralo. Se o frio está em massa, está geando, então você tem que ter um cobertor mais grosso. Porque conforme o frio muda, muda o cobertor. Muda o cobertor. Assim também é nós. Quando nós nascemos de novo, muda tudo. É nova criatura. As coisas antigas passaram. Cigarro, bebida, palavrão, nervosismo, ira, contenda. Tudo passou. Isso aí é coisa da antiga criatura. Isso aí são comportamentos dos homens naturais. Que vem de Adão. Porque tem dois Adão. Tem o Adão da Eva e tem o Adão Jesus.
Agora nós temos que sair de um Adão e entrar no outro. Porque um veio da terra, o outro veio do céu. E quem é da terra, do Adão primeiro, traz a imagem do Adão terrestre. Quem está em Jesus, traz a imagem de Jesus. Depende em quem você está. Porque aquele que está dentro de você, ele manifesta aqui fora o que está dentro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Você planta um pé de maçã, ele tem ali umas 3, 4 folhinhas que nasceu da terra. Mas toda a maçã que ele vai dar, está tudo nele. Você não coloca maçã dentro do pé de maçã para dar maçã. Já está com ele. Então, quando você nasce aqui, já nasceu dentro de você tudo que você vai precisar para Deus. Só que precisa agora um novo nascimento, uma nova alma, um novo espírito, para colocar em prática o que está em você. O que está em você. Agora, isso aí você ser uma testemunha de Deus. Você ser um representante de Deus. Você precisa dessas qualidades. Você precisa de Deus estar em você. Mas para ir para o céu, é outra coisa. Para ir para o céu, você tem que estar em Cristo. Não é Cristo estar em você. Ele entra em você para colocar você dentro dele. Por exemplo, se o seu carro está na rua e vai vir lá uma chuva, ou o seu carro está num lugar perigoso na rua, você quer colocar seu carro na sua garagem, você tem que entrar no seu carro para colocar ele na garagem. Você tem que entrar nele, dar partida para colocar ele na garagem. Assim também Deus tem que entrar em nós para colocar nós dentro de Cristo. Porque o passo final do cristão é quando ele entra em Cristo, como Noé entrou na arca. E eu estou dizendo isso porque eu não tem uma mensagem, não sei se é o invento moderno, parágrafo 100, sei que o parágrafo é 100. Ele fala assim, tem gente cheia do Espírito Santo e está perdida. Cheia do Espírito Santo está perdida. O irmão Branda disse isso. Porque ela, o Espírito Santo entrou nela, mas ela nunca entrou no Espírito Santo. Israel tinha que entrar em Canaã. Trouxeram uva lá de Canaã, não resolveu. E uva que trouxeram de Canaã aponta para o Sidão. Não resolveu. Eles tinham que entrar em Canaã se ele quisesse herança. Ele não recebia herança no deserto. Ele recebia o sobrenatural, mas não herança. Tem pessoa que recebe o sobrenatural de Deus na sua vida e pensa que já está no milênio. Não está. Porque Israel recebeu coluna de fogo no deserto. Andava no clareão da coluna de fogo. Vivia debaixo da nuvem. Não tinha sol quente na sua cabeça. A nuvem fazia sombra. Tomava a água da rocha. E a rocha era Jesus. E veio ali uma colmeia, fez mel na rocha. Então eles tinham mel e tinha água. Eles tinham a serpente de bronze, que era o pecado já condenado do jardim do Éden. Só nele olhar na serpente de bronze, eles ficavam curados, até de picada de cobra que picava ele no deserto. Nele olhar na serpente de bronze, o veneno ia embora. Eles tinham um dos maiores profetas que andou aqui na terra, Moisés. O homem que Deus falava com ele face a face. O homem que Deus encontrou com ele na salsa ardente. Ele tinha esse profeta. Ele tinha Arão, que era o sumo sacerdote. Eles eram, falando de Deus, ele tinha tudo. Falando de Deus, ele tinha tudo. E morreram no deserto com isso. Ah, eu vi a coluna de fogo. Israel também viu. A coluna de fogo clareou para mim. Clareou para Israel também. Ah, eu vi Jesus na nuvem. Israel também viu. Deus vinha conversar com eles de dia na nuvem. Ah, eu vi Jesus na nuvem. Israel também viu.
Eu recebi o Espírito Santo, que a rocha era Jesus e a água era o Espírito Santo. O mel era o Espírito Santo. Aí eu comi do mel de Deus. Aí eu tomei a água da rocha, que é Jesus. Israel também tomou. Israel também tomou. Eu tomei água, a água estava amarga, Moisés jogou uma árvore e ela se tornou doce. Ele transformou a água amarga em doce. E eu tomei daquela água. Israel também tomou. Eu creio num profeta chamado William Marion Branham, que anda conosco a mensagem. Israel também teve, Moisés. Eu tenho um pastor, um bom pastor, que é o Arão. Moisés também, Israel também teve. E morreram no deserto. Falaram para Jesus, nosso pai comeu do pão que caiu do céu. Jesus falou, comeu, mas morreram. Comeu, mas morreram. Eu já andei sobre o sobrenatural. Deus clareou o caminho para mim com a coluna de fogo. Eu tomo água da rocha. Eu tomo do Espírito Santo. Israel fez tudo isso. E morreram. Sem entrar na promessa. A promessa era Canaã. Eles tinham tudo isso fora da promessa. Não tinha ainda a herança. Nós podemos ter toda essa manifestação do Espírito Santo na nossa vida, viu? E morrer e não ir para o céu. Agora, eles tinham que vencer o Jordão. O Jordão é o Calvário. Para depois ele entrar em Canaã, que era a promessa. E para entrar em Canaã, eles tiveram que lutar para tirar os habitantes de lá. Que ele era poceiro, que ele tinha tomado aquela terra Deus tinha dado para Abraão, Isaac e Jacó. Eles tinham que tirar de lá, porque estava usando as suas heranças, estava usando o que era seu. É o que a denominação faz, a denominação usa a coisa que Deus deu para nós. O trigo, quando Deus manda chuva para o trigo, quando Deus manda o sol para o trigo, o joio também recebe a mesma chuva, o mesmo sol. Eu sou um homem abençoado. O joio também é. Deus deu para mim um serviço muito bom. O joio também tem. Deus deu para mim um carro bom na garagem. O joio tem melhor. O joio tem 2, 3. Eu tenho uma casa muito boa que Deus me deu. O joio tem mansão. O fio das trevas é mais sábio do que o fio da luz, disse Jesus. O fio das trevas, que é de Satanás, são mais sábios do que os fios da luz, aqui nesse mundo, né? São mais sábios. Jesus que disse. Então, nós é do dia, eles são da noite. Eles recebem as coisas, a chuva que Deus manda para o trigo, a chuva que Deus manda, o sol que Deus traz para o trigo, a terra que Deus dá para o trigo, o vento que Deus dá para o trigo, o joio recebe o mesmo. O joio recebe a mesma coisa. E o irmão Branham diz que o trigo levanta a cabeça e dá glória a Deus pela chuva. O joio também levanta a cabeça e dá glória para Deus por causa da chuva. Tudo é igual. O trigo com o joio está no mesmo processo. Mas a diferença está na natureza. A natureza do trigo é uma, a natureza do joio é outra. Temos que mudar de natureza. O problema está na natureza. O problema está na natureza. E o irmão Branham diz que a alma, ela é a natureza do espírito. E o espírito é a natureza do corpo. Mas não é desse corpo aqui. Esse corpo está sob controle. Esse corpo está sendo dominado. E esse corpo que nós vivemos nele é emprestado. Deus emprestou esse corpo da terra. Cadê Eliseu emprestou machado? E teve que ressuscitar o machado e devolver para o dono. Tem que ressuscitar esse corpo aqui. Esse corpo aqui ele vai para o pó. Esse corpo é emprestado, como foi o machado de Eliseu.
Esse corpo é emprestado como foi o túmulo de José da Arimateia, como foi o lenço, o lençol de José da Arimateia. Esse corpo é emprestado como foi o jumento que levou Jesus a Jerusalém. Esse corpo é emprestado como foi o barco que ele usava para andar nele, pregar nele. Esse corpo é emprestado como ele emprestou o ventre de Maria para ser criado. Esse corpo é emprestado como ele emprestou a manjedoura para nascer. Esse corpo é emprestado como ele emprestou aquele coxo para fazer de berço. Esse corpo é emprestado como ele usou aquele trapo da ganga do boi para fazer fraldinha para Jesus. O irmão Branham disse que usou aquele pano que era da canga do boi para fazer fraldinha para Jesus. Tudo é emprestado, esse corpo é emprestado do mesmo processo. Na mensagem vida, o irmão Branham diz que a terra, o inferno abrirá sua boca, porque o irmão Branham chama cemitério de inferno. Natural, né? Porque o espiritual é lá onde ele foi, pregou para as almas. Tem o inferno natural e o inferno espiritual. Ele falou assim, o inferno abrirá a boca e recolherá esse corpo e toda a sua perversão. Toda a sua perversão. O irmão Branham disse isso. É emprestado. Agora, ponto final. Qual é que é o nosso último passo? Quando que nós fecha? É quando nós entra em Cristo. Quem entrava na cidade de refúgio, o vingador de sangue não podia pegar ele, que é o diabo. Porque ele estava sob o cuidado de quem? Do sumo sacerdote. Quem entrava em Canaã entrou na promessa. No deserto ele tinha o sobrenatural, mas em Canaã eles tinham a promessa. Eles tinham promessa. Tanto é que quando ele entrava em Canaã, a coluna de fogo não apareceu mais. Ela se tornou a glória da Shekinah. Ela foi para a véu adentro, para acender os 7 castiçais. Parou de cair maná, porque ele já tinha comida da terra, deles, da sua própria terra. Eles foram para a sua própria terra. Tem muita gente redondamente enganada e dá dó. O irmão Branham disse que quando a gente está na terceira dimensão, vivendo na terceira dimensão, que é a dimensão da luz, a gente olha para baixo e vê as pessoas que estão na dimensão humanística, na dimensão humana. O irmão Branham falou assim, dá dó de ver as pessoas da dimensão da carne, que é a primeira dimensão humanística, que é a dimensão da carne. A segunda dimensão é do tempo, aonde está a revelação. A terceira divisão, aonde está a luz. É lá que o irmão Branham vivia. É lá que o irmão Branham via o selo. Foi lá que o irmão Branham viu toda a glória de Deus. Na terceira dimensão. Porque a terceira dimensão é luz. E se nós chegar na terceira dimensão, viver na terceira dimensão, nós vai sentir dó da pessoa que veste short, da pessoa que anda de bermuda à mão, já velho, barbudo de bermuda, mostrando a batata da perna. Coisa horrível. O irmão Branham disse assim, a coisa mais feia que existe é um homem de bermuda sem camisa, com a barriga caída em cima da bermuda. É a coisa mais nojenta. O irmão Branham está lá na mensagem pergunta e resposta, que vem do Goiânia. A coisa mais nojenta é um corpo de um homem, sem camisa, de shortinho, com a barriga caída em cima do short. É coisa mais horrível. É nojenta, irmão Branham. É nojenta. É nojenta. É nojenta. E o homem, não sei o que aconteceu com nossos homens. Eu não sei o que aconteceu. Arrancaram a calça, colocaram, fizeram meia calça, meio homem, meia calça, meio homem. O apóstolo Paulo diz que quando eu era menino, eu andava como menino. Eu fazia as coisas de menino. Mas quando eu me tornei homem, eu larguei as coisas de menino. Está lá em 1 Coríntios 13. Eu larguei as coisas de menino. Quando que nós vamos largar as coisas de menino? E passar, viver e usar o que é coisa de homem? Existem dois tratamentos. Existem duas maneiras de se comportar, de menino e de homem.
E o apóstolo Paulo disse, eu deixei as coisas de menino e passei a viver as coisas de homem. Então, tem um homem que ainda está em menino. Ele é menino, usa corpo de menino. Mulher velha usa coisa de mocinha. Quer andar com nem mocinha. E é horrível. É um quadro escandaloso. É um quadro que dá dó. Dá dó. É o que o irmão Branham fala. Se você viver na terceira dimensão, se você viver na luz, porque João disse, se nós estamos na luz, como na luz ele está, se nós estamos na luz, como na luz ele está, somos o quê? Filho de Deus. Somos filhos de Deus. Se nós estamos na luz, a luz está na terceira dimensão. Não é nós, não é Deus entrar em nós, é nós entrar em Deus. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação haverá. Para aquele que está em Cristo, Romanos 8:1. 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo. Não diz que é aquele que Cristo está nele, não. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se faz novo. Quando fala tudo se faz novo, sua maneira de vestir, sua maneira de falar, sua maneira de se comportar, tudo é novo. Novo da onde? Veio do céu. Você está usando agora, você é um representante do céu. Você é um embaixador do céu. Você pertence ao exército de Deus. E o exército de Deus tem uniforme, tem coturno, tem capacete. Você pertence ao exército de Deus. Você não pertence ao exército de Satanás. Você pertence ao exército de Deus. E o apóstolo Paulo diz, cada soldado que se alista para o quartel, ele está sujeito ao quartel, vestir a roupa que o quartel dá, ponhar o coturno que o quartel dá, usar o capacete que o quartel dá. Então não é nada dele, vai usar as coisas lá da onde ele foi registrado, lá no quartel de Deus. Você pertence ao exército de Deus. E se você é um soldado do exército de Deus, você tem que ter o uniforme do exército. Se você pega um policial paisano na rua, ele tem autoridade até para te prender, mesmo sem farda. E a autoridade está com ele. Só que você não vê ele um soldado, você vê ele homem comum. O que faz diferença é a farda dele. O irmão Branham disse assim, se um guarda rodoviário parar um caminhão, uma carreta, 30.000 toneladas, ele levanta a mão, aquela carreta sai fumaça do asfalto, e aquele motorista para o caminhão, para ver o que o soldado quer. Aí ele falou assim, se aquele soldado rodoviário tirar a farda, e ele dá com a mão para o motorista parar, o motorista nem olha para ele. Quem faz a diferença? A farda. Quem faz a diferença? A farda. Aí está escrito lá no Malaquias, eu farei diferença entre o justo e o injusto. Nós é filho do dia, disse Paulo, eles são filhos da noite. Se nós é o filho do dia, nós andamos em resplendor. Nós andamos na claridade. E a claridade manifesta todas as obras. Tudo que está na luz, as suas obras são manifestas. Jesus disse, eles não vieram a mim, porque a sua obra são filhos das trevas. Porque se ele viesse em mim, a luz ia manifestar a sua obra. Anda na luz, vive na luz. Entra na terceira dimensão, onde o irmão Branham viveu. Aí você vai olhar para baixo, você vai ter pena das pessoas. Você vai ter gemido. Você vai gemer de dor, ver o comportamento das pessoas. Aí que você é selado. Aí que você é selado. Você só pode ser selado com o Espírito Santo quando você olha o mundo e sente misericórdia. Está escrito assim lá
Ezequiel, creio que é capítulo 4, por ali, capítulo 10, capítulo 4. Falou para o homem, para o escrivão de branco: vai e sela todo aquele que está gemendo pelo pecado que vê na cidade. Sela aquele que está gemendo por causa do pecado que ele vê na cidade. Não é aquele que está cobiçando, não. Não é aquele que está achando bonito, não. É aquele que está gemendo. Está lá em Ezequiel 4, por ali. E o irmão Branham usa aquilo ali e fala assim: aquilo ali serviu para Israel e serviu para nós, porque é paralelo. Serviu para Israel e serve para nós. Deus só sela com o Espírito Santo pessoa que está gemendo pelo pecado que ele vê na cidade, pelo pecado que ele vê na rua. E só vê isso quem está na terceira dimensão. Que Deus usa de graça e misericórdia, que tenha uma boa tarde com Jesus. Mas não fica descansado não, hein? Eu sou cheio do Espírito Santo. Jesus veio, você fica. Porque você tem ele e ele não tem você. Você tem que entrar nele para você ir embora. Noé entrou na arca e foi embora. Quem não entrou na arca pereceu. Agora a arca é Jesus, disse o irmão Branham na mensagem, a arca. A arca agora é Jesus. Quem entra nele vai para outro mundo. Quem não entra, não vai. Ainda que ele entre em você, ele sai, vai embora e você fica. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos para a pergunta. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: por que Moisés não encontrou na terra de Canaã? Obrigado, pastor João. Não entrou na terra de Canaã. Moisés não entrou na terra de Canaã em físico, mas ele entrou em teofania. Quando Jesus está no monte da transfiguração, São Mateus 17, Moisés e Elias apareceu como testemunha, que Jesus estava recebendo a adoção. Então ele tinha que ter testemunha para isso. Ele levou Pedro, Tiago e João da terra. E Deus trouxe Moisés, Elias e Jesus do céu para dar para Jesus a adoção. A adoção é que leva a nós a ser igual a Deus. Então Moisés não entrou no físico, mas entrou em teofania. Em teofania ele entrou. E o túmulo que Moisés foi enterrado por anjo. Ninguém sabe até hoje aonde o anjo colocou o corpo de Moisés. Ninguém sabe até hoje. O irmão Branham disse que ele morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. Certo? Mas ali, em São Mateus 17, ele não está no físico. O irmão Branham disse que ali está em teofania. A mensagem chama: quem é esse Melquisedeque? Na mensagem, quem é esse Melquisedeque? O irmão Branham estava, Moisés e Elias estava em teofania, sendo testemunha de Jesus. Ele está falando porque Moisés não entrou na terra, né? Ele entrou em teofania. Agora, ele precisava de sair para entrar Josué, porque Moisés usava a lei. E com a lei, não tem jeito de ir para o Calvário com lei. E o Jordão era o Calvário. O Jordão era o Calvário. Então Deus tirou Moisés e colocou Josué. E Josué tirou a lei e colocou a graça. Moisés usava o cantor na frente, a arca em segundo lugar e o exército em terceiro, quando ia guerrear. Era uma ordem. A arca, os cantores em primeiro lugar cantando, a arca em segundo e Israel em terceiro. Quando Josué entrou, Josué mudou tudo. Tirou a lei, colocou a arca na frente, que não era colocado por Moisés, colocou os cantores atrás da arca e eles vieram por terceiro. Os guerreiros vinham por terceiro. Ele mudou o esquema. Aí o Jordão abre. Quando a arca entrou na frente, a arca é a palavra. Quando nós põe a palavra na frente dos louvores, é quando o Jordão abre para nós. Mas tem muita igreja que mais canta do que prega. Tem mais cantor do que pregador. Então o Jordão não abre, não. O Jordão só abre para a arca, que é a palavra. Aí os cantores vinham em segundo lugar e os guerreiros em terceiro. Josué fez essa mudança aí, irmão Branham. Por isso que o Jordão abriu, porque ele colocou em ordem. Ele colocou em ordem. Ele tirou a lei
colocou a arca na frente, o cantor em segundo lugar e os guerreiros em terceiro. Aí o Jordão teve que abrir. O Jordão teve que abrir. Porque aí Josué colocou em arca. Porque Deus tinha que tirar Moisés. Uma que ele estava cansado. Uma que ele estava já muito... Ele era um homem de temperamento forte. O temperamento voltou para ele. Ele voltou a ser homem de temperamento forte. Ele feriu a rocha 2 vezes, que não era para ferir. E ele ferindo a rocha 2 vezes, ele deu lugar para entrar a denominação, porque a denominação que tem que crucificar Cristo 2 vezes. Então ali Moisés abriu espaço para a entrada da denominação, para fazer o serviço de Moisés, crucificar Cristo pela 2ª vez. Porque Moisés crucificou Cristo pela 2ª vez. Ele está com a vara na rocha, ela abriu, ali Jesus no cavalo. Quando ele bateu o cavalo de novo, 2ª vez. 2 vezes ele crucifica Jesus. Então a denominação teve que vir aí para fazer esse papel de Moisés. Ferir a rocha 2 vezes. Crucificar Jesus pela 2ª vez. Isso aí é como a Brana disse na mensagem, ela é o nome da mensagem, a cruzação. Eu cruzarei essa geração por crucificar Cristo pela 2ª vez. Eles não crucificaram a palavra, crucificaram o poder e a demonstração da palavra. Eles crucificaram isso. Vamos com a próxima pergunta e última do irmão Ademar de Souza. Boa tarde com Jesus, pastor Joel. Minha pergunta, o homem tem 4 estágios como as estações? O homem tem. Tudo tem 4 estágios. Tudo tem, porque é a lua que faz esse trabalho. O irmão Brana disse que a lua aponta para a igreja. Na mensagem Hebreu, volume 1. O irmão Brana disse assim, o sol aponta para Jesus e a lua aponta para a igreja. Então, se a lua tem 4 estações, a igreja também tem 4 estações. É a mesma coisa, irmão, como é chama ele? Ademar de Souza. Ademar de Souza é a mesma coisa dos 4 evangelhos. Leão, Mateus, Marcos, boi, Lucas, o homem, João, o águia. Essas 4 unções, que está nos 4 evangelhos, que é Mateus, Lucas, Marcos e João, também tá no Novo Testamento, também está aqui na era da igreja. Paulo, o leão, Columba é o boi, no lugar de Marcos. Martim Lutero é o homem, no lugar de Lucas. E o irmão Brana é o águia, no lugar de João. A mesma coisa acontece aqui na era da igreja. Tem 4 guardiões. Guardando quem? A árvore noiva. E quem com os 4 evangelhos guardou? A árvore noiva. E os 4 aqui na frente estão guardando a árvore noiva. É a árvore noiva que está guardando. Como é que é a pergunta, né? As estações só, não tem então, assim como a lua tem estação, nós também temos estação. Tem hora na nossa vida, irmão, que nós é um verão. Que nós é um verão. Nós somos calorentos, nós somos amigos, nós dá risada, nós cumprimentamos as pessoas, e a esposa está alegre com o marido alegre com a esposa, com o filho. Aí muda a estação. Aí vem o outono. Aí fica, outono é uma estação que não é quente nem frio. Aí nós não é quente nem frio, nós é misturado, nós é morno. Aí vem a estação do inverno, onde que nós vamos para a raiz, onde nós se esconde na raiz. Nós volta de novo o nosso antepassado, nós volta de novo para a raiz, nós volta de novo para a cidade natal, nós volta de novo para ser criança. A estação do inverno é quando a vida vai para a raiz, porque ela está correndo do inverno, que é a morte na terra. Depois vem a primavera. A primavera vem como em nós o novo nascimento. É o novo nascimento, a primavera, é que é a ressurreição. Como a Umbrella diz que nós já fomos ressuscitados da denominação, porque a denominação é cemitério, e nós fomos ressuscitados da denominação. Nós já fomos ressuscitados do mundo, agora nós falta a ressurreição da terra. Isso aí foi o irmão que estão dormindo, né? Agora, para nós, olha bem, nós já fomos arrebatados da denominação, Deus já arrebatou nós da denominação, Deus já arrebatou nós do mundo,
agora falta Deus arrebatar nós da terra. Tudo que vai acontecer com nós já temos. Já está em nós. O irmão Branham disse: o poder que vai levar o seu ar a encontrar com Jesus já está dentro de você. Aquele poder que tirou você do cigarro, que tirou você da bebida, da cerveja, aquele poder que tirou a piada suja da sua boca, aquele poder que tirou aquele ódio do seu coração, ele que tira você da terra também. Ele já está em você. Ele simplesmente esperando a hora de Deus dar ordem. É a mesma coisa dos vulcões. Os irmãos Branham estão todos dormindo, esperando Deus dar ordem para ele explodir e formar o milênio. Os vulcões estão todos dormindo, só tem uns aí em atividade. Mas a maior parte estão todos dormindo e esperando a ordem para eles formar o milênio. Pede oração, então, Oliveira Marcelo, mestre do Espírito Santo, pede oração aos irmãos da fé, eu sou o pastor Verbo e família. João William, seu favor, família e seu tio. Benedita Nito, seu favor e família. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, da semana que passou e essa que iniciou já ontem. Tivemos um culto maravilhoso pela tua graça e agora continua o trabalho de cada dia. Que o Senhor dá saúde para nós, que o Senhor dá força. Nunca deixa nós ser cometidos pelas trevas. Nunca deixa nós ser envolvidos na dimensão terrestre, Senhor. Embora que nós vivemos nela, mas não dominados por ela. Nós vivemos que nem o peixe. Nós vivemos no mar sargado, mas nós não somos sargados. Então nós vivemos no mundo caído, mas nós não estamos caídos. Então, Senhor, que o Senhor dá emprego para desempregados, que esse fim de ano o Senhor evita as contendas, o Senhor evita a desavença, e que o Senhor traga a terceira dimensão para entrar em nós e nós entrar na terceira dimensão. Como Moisés entrava na coluna de fogo e a coluna de fogo entrava nele, que Jesus entre em nós e nós entramos em Jesus e dali é o arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.